Bom dia! Lindo, maravilhoso, abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 378 do projeto Bíblia para Iniciantes e, uau, me emociono aqui com o que nós vamos falar agora sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Olha o que acontece aqui. Jesus já estava ali vindo lá desde Samaria, passando por todas as cidades, curando cegos, né, levando salvação como Zaqueu, para a casa de Zaqueu, falando, ensinando, falando a parábola das 10 minas sobre o reino de Deus, como foi, né, logo antes aqui. E agora ele vai para cumprir a missão dele e a entrada triunfal dele em Jerusalém. Versículos 28 a 40 do capítulo 19 de Lucas. Vamos lá? E dito isto que é aquela parábola, né, das 10 minas sobre o reino de Deus, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, que é ali bem pertinho, eu e a Thaís, a gente esteve nessa região, ali em Israel, muito maravilhoso, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia fronteira, e ali ao entrardes, acharei preso um jumentinho que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Olha só, Jesus está dando uma orientação para os discípulos, pode parecer até meio louco isso, né? Como que você está falando para se apropriar de algo que não é seu? Opa, Jesus já está falando aqui, ei, tudo é meu. Ele criou todas as coisas. Na verdade, nós somos apenas administradores, mordomos daquilo que ele nos confia. Né? Como ele falou aqui na parábola das 10 minas, ele deu, né, para que a gente multiplique, desenvolva. E Jesus está colocando aqui as características dele, onisciente. Ele sabia que aquele jumento jamais homem algum havia montado. Ele sabia onde estaria aquele jumento, a onipresença dele, né? Ele está presente, ele está em todos os lugares, onipotência, ele tem todo o poder, toda a autoridade vem dele. Jesus está falando ali, né? Ide, vai achar um jumentinho que jamais homem algum montou, e ele escolheu esse jumentinho. Olha só, jumentinho, dando diminutivo. Ele queria entrar num jumentinho. Nada de grande exaltação, não. Né? Isso para cumprir as escrituras, na verdade. Né? Já havia sido falado nas escrituras que o Messias viria em Jerusalém montado num jumentinho. Até outro dia eu recebi uma pessoa que se converteu por causa dessa passagem aqui, porque ele era um judeu, né? Ele repreendia veementemente o cristianismo, mas ele perguntava para o Rabi: Rabi, eu não estou entendendo, porque aqui diz que o Messias, ele vai, nos livros lá dos profetas, fala que o Messias vai vir para Jerusalém num jumentinho. E nessa época que a gente está com tanto carro e tudo, como é que o Messias vai entrar num jumentinho, né? E aí o Rabi se enrolou todo lá, falou: não, mas a palavra jumentinho aqui quer dizer carro, quer dizer qualquer tipo de veículo, né? Que o carro pode te incluir. E aí ele ficou com aquela pulga atrás da orelha, até que um dia mais para frente ele recebeu uma Bíblia e aí ele não queria ler a Bíblia, mas a Bíblia estava justamente em Mateus, e ele era cobrador de impostos também. Estranho isso, né? Porque Mateus foi cobrador de impostos. E aí estava exatamente nessa passagem. E aí Deus falou com ele através dessa passagem e revelou que realmente Jesus, ele cumpriu essa profecia. Jesus entrou em Jerusalém num jumentinho. Por causa dessa passagem, ele se converteu e hoje ele é um pregador da palavra, vai aos 4 cantos dessa terra pregar a palavra. Olha só como é poderoso. Às vezes a gente passa por uma passagem aqui, uma mensagem, e não dá tanta importância, né? Mas isso veio para cumprir as profecias. Os profetas já vinham falando que o Messias entraria no jumentinho. E aí
que aconteceu? Versículo 31. Jesus falando ainda para os discípulos: se alguém vos perguntar por que o soltais, respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. Simples. Simples assim. E eles obedeceram, lógico, né? Dá um azar não obedecer Jesus. E indo, os que foram mandados, esses 2 discípulos, acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhes disseram: por que o soltais? E responderam o que Jesus tinha orientado, né? Porque o Senhor precisa dele. E lógico que eles consentiram com isso, né? Porque também Jesus já provavelmente conhecia o coração dos donos, conhecia o jumento, conhecia a história toda de tudo ali. Ele não falaria isso se não tivesse totalmente certeza, né? E aconteceu que eles trouxeram então o jumentinho e pondo as suas vestes sobre ele, sobre o jumento, as vestes dos próprios discípulos, ajudaram Jesus a montar, ok? Versículo 36. Indo ele, Jesus, estendiam no caminho as suas vestes. As pessoas que estavam ali ao redor começaram a estender as suas vestes pelo caminho para que Jesus passasse sobre elas. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos e dos seguidores, de todos aqueles que estavam ali, passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito é o Rei, gente, Rei com R maiúsculo, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Uau, imagina isso, imagina se a gente estivesse ali vivendo esse momento da história da humanidade, da história de Deus. A gente pode fazer isso hoje nas nossas casas, lendo isso e falar: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, bendito é Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, paz no céu e glória nas maiores alturas. Amém? Versículo 39. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos que estão te exaltando, estão louvando a ti. Repreende. Porque, lógico, se ele não fosse Deus, se ele não fosse o Filho de Deus, ele teria de repreender. Né? Como o próprio anjo que João adorou lá em Apocalipse, repreendeu João: opa, para, você só pode louvar a Deus. Mas eles não tinham entendido ainda, não tinha caído a ficha para eles. Os fariseus, com aquele coração fechado deles, da maioria deles, né? Não posso generalizar, porque teve um ou outro que realmente aceitou Jesus também, mas a maioria dos fariseus, que eram pessoas muito restritas, conhecedoras da lei e tudo, eles tinham o coração fechado. E eles não perceberam que eles estavam diante ali do Senhor dos Senhores, do Messias. Não caiu a ficha deles. Até se eles estivessem estudando ali, atentos às profecias, aos profetas, eles iriam perceber. Mas eles estavam com o coração fechado e pediam para Jesus repreender. Mas o que Jesus respondeu? Olha só, uau. Mas Jesus lhes respondeu: asseguro-vos que, se eles se calarem, se os discípulos, se as pessoas pararem de me louvar aqui, as próprias pedras clamarão. Uau! Não só nós, mas a natureza clama a Deus, a natureza louva a Deus. Na verdade, a natureza é a expressão do melhor de Deus, porque Deus fez o melhor. Tudo que Deus planejou, tudo que Deus criou, que Deus criou para mim e para você, reflete a glória de Deus. E se nós nos calarmos, as árvores louvarão, as pedras louvarão. E isso foi o que Jesus falou. E ali eles ficaram quietinhos,
calaram a boca, botaram o rabinho entre as pernas, imagina, e opa, amém. Que eu e você possamos ter um entendimento da, da importância desse momento. Jesus estava ali, ele sabia o que estava aguardando ele: a morte na cruz, a humilhação, chibatadas, chicotadas, sangue, suando sangue, tudo de pior iria acontecer com ele. E ele estava ali, naquele jumentinho, recebendo ali a glória e o louvor daquelas pessoas, por elas. Não era por ele, era por elas, para que elas pudessem realmente receber o benefício de exaltar e de glorificar o nome do Senhor. Amém? Então que você possamos glorificar, exaltar esse Jesus, nome acima de todo nome. E no próximo dia do projeto, a gente vai falar também de como Jesus entrou, como ele chorou, mas isso, cenas, né, dos próximos capítulos. Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.